Muito bem, pessoal. Então agora, partindo para o último conceito da capacidade produtiva, a gente pretende falar um pouquinho agora da capacidade realizada, tá? Então eu vou fazer aqui algumas anotações para a gente poder dar sequência na nossa explicação. Então, estamos aqui na letra D de dado. E eu vou falar para você agora um pouquinho sobre a capacidade realizada, que como é que eu poderia dizer? Não que as demais não são fundamentais, até porque elas são base para que a gente chegue na capacidade realizada, né? Mas é aquela que de fato demonstra a velocidade com qual a empresa está trabalhando, né? A sua limitação e, teoricamente, o quanto ela consegue produzir ou um recurso ou então todo um sistema. Posso olhar uma visão macro ou através apenas de uma máquina, como é o caso que eu estou fazendo aqui, uma máquina que tinge, né, tecido. Bom, nesse meu exemplo aqui, quando eu falo de capacidade realizada, tá? Eu vou exatamente considerar o quê? Eu vou considerar, além das perdas planejadas, eu também vou considerar as perdas não planejadas, certo? Então, se no exemplo anterior eu falei que setup existe, troca de turno existe, manutenção existe, está previsto, aqui eu vou colocar coisas que não estão previstas, certo? E aí eu separei uma listinha de algumas coisas que podem não estar previstas num sistema produtivo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, o item número 1 aqui, falta de pessoal, falta de pessoas para tocar o sistema produtivo. E essa falta, durante a semana, gerou uma perda de 4 horas. Então isso aqui, é uma lista de perdas não planejadas. Então a primeira delas, falta de pessoal, 4 horas. O próximo item que eu quero destacar é a falta de tecido. Então, número 2 aqui, falta de tecido para fazer o tingimento, já que eu estou falando de uma máquina que tinge tecido. Então, a falta de tecido, 2 horas. O próximo item que eu gostaria de destacar, falha, com relação à qualidade de materiais. Então eu vou colocar aqui, falha com relação à qualidade do material concebido. E isso gerou necessariamente uma perda de 40 minutos durante a semana, ok? Outro ponto importante que eu vou destacar aqui, é exatamente o item 9, que é algo que infelizmente pode acontecer, aqui é só hipotético, acidente de trabalho. Operador utilizando o maquinário, talvez aí por uma infelicidade de mau manuseio, problemas com a máquina, 25 minutos aí em função do acidente de trabalho. E por fim, e não menos importante, algo que também não é previsto, falta de energia elétrica, ok? Esta falta de energia elétrica eu coloquei aqui 2,15 horas, tem um número quebradinho, tá? Bom, então perceba, são coisas que não estão planejadas. Falta de pessoal, falta de tecido, falta de qualidade, acidente de trabalho, são os chamados imprevistos, que se não controlados ou se não mensurados, alguns são possíveis, outros não, como por exemplo a falta de pessoal, a falta de tecido e a falta de qualidade, ou até mesmo um acidente, são coisas que você pode de alguma forma evitar,
Talvez a falta de pessoal um pouco mais complicado, a energia elétrica é uma situação um pouco mais delicada, né? Mas os demais itens são passíveis de controle por parte da qualidade ou planejamento logístico mais estruturado, né? Principalmente o 2, o 3 e o 4, tá? Bom, o que vai acontecer aí? Você tem exatamente esse levantamento aí que você está vendo, né? Que são os itens não planejados que ocorreram durante a semana. Para você calcular a capacidade realizada, a primeira coisa que você vai fazer é muito parecido com o que eu comentei no vídeo anterior. Ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um somatório desses caras aqui. E quando eu fizer esse somatório, eu vou ter o valor total. Lembrando sempre que eu preciso converter, ó, isso daqui para horas, né? Então eu não vou pegar 2 mais 4 mais 2, mas não, eu preciso transformar isso em horas, né? Então isso aqui tem que ser transformado em horas, isso também tem que ser transformado em hora. Se você fizer o somatório, vai dar 9,23 horas, ok? 9,23 horas, beleza? Até aqui só fiz a soma. O que eu faço agora? Bom, para achar a capacidade realizada, você vai precisar da seguinte informação. Você vai ter que pegar a sua capacidade efetiva e tirar esse total de horas não planejadas. Então perceba, eu vou colocar um número aqui e vou mostrar de onde ele veio. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó, 65,67 menos 9,23, e aqui para ambos eu me refiro em horas, certo? O que são horas? O que são exatamente esses números? Desculpe. Esse cara aqui, ó, veio para cá. São os itens não planejados. Esse cara, se você voltar aí nas suas anotações, quem é esse 65,67? Vou retornar a letra C. Veja, 80 menos 14,33 era o total de horas efetivas, certo? Então, esse 65,67 são as suas horas efetivas. Logo, esse 65,67 são as horas efetivas. E o 9,23 são as não planejadas. Então, para você achar as horas realizadas de fato, você precisa das horas efetivas menos as horas não planejadas, certo? Isso daí vai dar quanto no final das contas? Isso aí, ó, se você fizer essa conta, tá? O resultado desta conta será 56,44 horas, certo? Essas horas são horas efetivas, certo? Então, vou voltar aqui com as folhas anteriores para a gente poder fazer uma correlação. Vou pegá-las aqui. Olha só que interessante. Se você parar para analisar, nós estamos aí desde a letra A discutindo capacidade produtiva. Na capacidade instalada, nós temos quantas horas? 168, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 vezes 24, 168. 168 horas por semana, dava para produzir quanto? 50.400 quilos de tecido tingido. Só que isso em full time, de forma hipotética. A empresa não trabalha dessa forma e não tem como não ter paradas planejadas e não planejadas. Então esse era o primeiro cenário. 168 horas, 50.400 quilos por semana. Bom, aí a gente foi para a capacidade disponível. A quantidade de horas diminuiu. 16 vezes 5, 80. 80 horas. Então caiu de 168 para 80. Quanto que a gente produz agora? 24 mil quilos. Então 80 horas, 24 mil quilos. Só que aí também a gente viu que precisa considerar perdas planejadas. Então essas 80 horas viraram 65,67 horas. E a gente produz 19.700 quilos. Percebeu
que, se você não percebeu, dá uma pausa, né? Dá um stop aí, volta um pouquinho, você vai ver que as horas e a quantidade diminuiu, porque menos horas você produz menos, ok? Agora, eu estou falando para você que esses 65,67 vai cair para 56,44. E se eu tenho menos horas, significa também que eu vou conseguir produzir menos material. Então fica 56,44 vezes 300. Esse 300, só para recapitular, que eu multiplico ao final de todo o processo, tá? Que eu estou mostrando aí para vocês. Eu vou pegar a folha aqui novamente. Do enunciado que eu falei, ó, a máquina consegue tingir 300 kg de tecido por hora. Tá vendo? Ele veio daqui, ó. Olha o 300 aí. Então, 56,44 vezes 300, tá? Dá 16.932 quilos por semana. Moral da história. Significa que isso aqui que você está vendo, ó, é a sua capacidade realizada, certo? É o quanto de fato a sua empresa consegue produzir, entendeu? Isso é de fato o quanto a empresa faz, não é nenhum resultado anterior, é este aqui, porque aqui nós consideramos as perdas não planejadas, as perdas planejadas e também a nossa jornada de trabalho. Então, a capacidade realizada é de fato o que a sua empresa consegue produzir, neste caso está em semanas, ok? Era isso que eu queria discutir na capacidade realizada. Feito isso, qual vai ser a próxima parte e o último vídeo dessa saga? É exatamente mostrar para vocês os índices de disponibilidade, de eficiência e de utilização usando esses valores que eu apresentei até agora, tá bom? Então era isso que eu gostaria de destacar, espero que tenha ficado claro. Vou colocar de novo a minha recomendação. Anotem, escrevam e tentem pausar o vídeo e verifiquem as correlações existentes com tudo isso que eu estou falando, das etapas A, B, C e D agora. E é óbvio, na última etapa, que são os índices, tentem correlacionar também com essas anotações anteriores, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção.